e o assunto começa trazendo as questões ligadas aos Estados Unidos. Isso porque por lá os fatores climáticos têm determinado o que acontece com soja e milho principalmente. É claro que quando se fala de clima nos Estados Unidos, isso acaba também respingando sobre as operações com o mercado do trigo. E nós vimos no último final de semana, esse final de semana que passou agora, uma previsão de tempo mais seco sobre os Estados Unidos, em especial sobre o meio oeste norte-americano. Essa previsão de um tempo um pouco mais seco sobre os Estados Unidos trouxe uma situação de elevação que nós já acompanhávamos na sexta-feira. Acabou recuperando um pouco das perdas fortes que até ocorreram durante a semana, perdas um pouco mais expressivas no mercado que, no caso da soja, vinha ganhando nas semanas anteriores. Aquela queda, que você daqui a pouco vai ver o que aconteceu com as principais posições negociadas, aquela queda ocorreu principalmente por conta de chuvas. Ocorreu uma chuva um pouco mais expressiva e aí teve uma previsão de chuvas para os próximos dias. Mas o que ocorreu? Essa previsão foi alterada, principalmente sobre o órgão oficial norte-americano, acabou trazendo essa alteração de expectativa e com isso o mercado reagiu. Ao mercado reagindo, se trouxe então os valores de soja para cima. Isso tem sido determinante tanto para a soja, para milho e também para o trigo. Já na última semana, os preços negociados para a soja na Bolsa de Chicago registraram queda. Essa queda veio depois do dia 10 de junho, quando alcançou o pico de preço, valor mais alto desde julho de 2015. Na semana passada, os contratos com vencimento em julho e novembro caíram em média 30 centavos por bushel. Vamos acompanhar na tela agora como vem sendo o movimento para estas duas posições. A de julho é a de mais curto prazo, é a que a gente analisa agora na tela. Veja que na sexta-feira do dia 10 de junho, os valores operavam a 11 dólares e 78 centos por bushel. Vinham abaixo na segunda-feira da semana passada, exatamente há uma semana, operando a 11 dólares e 69 centos por bushel. No dia seguinte, 11 dólares e 69 centos. No dia 15, 11 dólares e 56 centos por bushel. E na sexta-feira da semana passada, voltou a recuperar um pouquinho de preço, mas ainda assim bem abaixo do patamar dos últimos dias, a 11 dólares e 59 centos por bushel. Vamos agora para a posição de novembro de 2016, que é a que tem a maior liquidez no momento. Veja que a queda para a soja negociada em Chicago para essa posição também aconteceu nos últimos dias, saindo do patamar de 11 dólares e 62 centos por bushel na última sexta-feira, há mais de uma semana atrás, para fechar a semana passada a 11 dólares e 48 centos por bushel, recuperando um pouquinho a perda na última sexta, mas ainda assim registrando baixas no acumulado da última semana. Já nesta segunda-feira, a soja negociada em Chicago voltava a cair com força. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Veja a soja negociada em Chicago neste momento, vindo com queda, mais uma semana de queda brusca para a posição. A segunda-feira já vem com queda de mais de 1% para todas as posições de 2016, com julho operando a 11 dólares 45 centos por bushel. Essa posição cai 1,25% em relação ao fechamento da última sexta, que foi que já tinha registrado baixas em relação à semana anterior. Agosto vem a 11 dólares 46 centos por bushel, com queda de 1,20%. Setembro, 11 dólares 37 centos mais 25, baixa de 1,25%. E enquanto novembro, queda de 1,28%. Negócios agora a 11 dólares 33 centos mais 75 por bushel. E são esses fatores que a gente acabou de falar, somado também àquela expectativa para o relatório do dia 30, né? Muita gente, os operadores de mercado nos Estados Unidos vão estar de olho, vão estar muito atentos em relação àquilo que pode ocorrer no dia 30, esse relatório que traz principalmente confirmação diárias nos Estados Unidos. Mas os fatores principais hoje estão muito relacionados à previsão do tempo, a clima lá nos Estados Unidos. Estados Unidos que tem apresentado, né, numa sequência, informações da quais vão apresentando um cenário de seca, mas acabou chovendo e também uma situação a longo prazo que pode prejudicar principalmente no momento de colheita, tanto do milho quanto também da soja. O fato é que até o momento
para a semeadura da soja, semeadura do milho, o clima tem ajudado bastante. Hoje ainda nós teremos um relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos para ter a confirmação do que vem ocorrendo por lá. Mas até o momento realmente vem acontecendo uma colaboração climática em relação aos trabalhos de campo norte-americanos. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica então o clima nos Estados Unidos, uma vez que lá clima bom pode significar uma produção de soja, de milho mais cheia, isso mexe com os preços no mercado. Se não tiver um clima tão bom assim, isso pode trazer algum tipo de perdas para as produções de soja e milho norte-americano e isso pode fazer com que o mercado se eleve. Então é por isso que é tão importante ficar de olho no que acontece por lá e a Nadiara Pereira traz as informações. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos. Por enquanto, as condições continuam favoráveis para o plantio de grãos dos estados norte-americanos. A umidade do solo ainda está elevada e agora, para os próximos dias, mesmo com a diminuição das chuvas, as pancadas ainda devem garantir umidade no solo. A preocupação é que o verão, que está começando hoje no hemisfério norte, é uma estação mais seca e também mais quente. Agora, entrando num período de neutralidade climática, aumenta o risco para estiagens regionalizadas e também por ondas de calor mais intensas que podem afetar a produção de grãos nos estados norte-americanos. Agora, para os próximos dias, até a expectativa por um aumento das chuvas aqui próximo ao cinturão produtor de grãos. Deve chover de 15 até 30 milímetros em alguns estados. Então, por enquanto, a umidade do solo ainda está garantida, principalmente nesta área aqui do centro-norte das áreas produtoras. Mais ao sul é que as temperaturas estão mais elevadas e o tempo fica mais seco, então há um risco para a diminuição da umidade do solo. Nos próximos períodos, entre 25 e 29 de junho, a chuva se torna mais generalizada. Apesar do baixo volume acumulado, as pancadas devem atingir boa parte das áreas produtoras. E no próximo período, que vai até o dia 4 de julho, a situação não muda muito. Expectativa de chuva em boa parte do meio oeste americano, isso que significa que a umidade do solo ainda deve continuar elevada aí, pelo menos nesta próxima quinzena, garantindo boas condições para o avanço do plantio. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E vamos continuar falando sobre o cenário internacional, agora muito próximo dos Estados Unidos, isso porque vamos falar do Canadá. E por lá, o órgão oficial, o Ministério da Agricultura e Alimentos daquele país, trouxe a sua previsão de produção para a temporada 2016-2017 de grãos. O Canadá, que tem alguns destaques na sua produção, principalmente em relação ao trigo. O Canadá tem uma produção que é estimada pelo Ministério local, pelo órgão oficial do país, com 2,2% de queda em relação ao que foi produzido na temporada 2015-2016. Com isso, os canadenses teriam uma produção geral de grãos na ordem de 75.880.000 toneladas, é o que você confere na Agricultura BR. Temos aqui os dados do Canadá. Temporada 15-16 chegou a 77.590.000 toneladas. A 16-17 ela é estimada pelo Ministério da Agricultura daquele país, do Canadá, em 75.880.000 toneladas. Portanto, isso representa uma redução de 2,2% em relação à produção canadense. Já em relação às exportações, também cai. Se a produção canadense de grãos vai cair na temporada 16-17, as estimativas também de exportações recuam naquele país. Pelo menos é o que afirma o Ministério da Agricultura de lá e é o que você confere conosco agora os números, tanto para a temporada 15-16 quanto na 16-17. 15-16 exportou 42.840.000 toneladas, enquanto que a 16-17 cai para 38.430.000 toneladas de grãos exportados de maneira geral. É importante lembrar que também há uma situação de consumo interno que prevê de 39.420.000 toneladas, ela deve ficar abaixo daquilo que foi consumido na temporada 15-16, pouco mais de 40 milhões de toneladas no Canadá. O Canadá tem uma produção relevante, eu já citava do trigo, também do centeio, cevada, soja e milho, são os principais grãos produzidos naquele país. Mais um destaque internacional, o ministro da Agricultura da Argentina afirmou em um evento na última quinta-feira que o país deve ampliar a sua área destinada ao milho na temporada 16-17 sobre áreas antes destinadas ao cultivo com a soja. De acordo com o ministro, essa área seria ampliada em 20%,
o que representaria de 10 a 15 milhões de toneladas do cereal a mais no mercado. Sendo assim, a área cultivada com soja teria um declínio, já que ambas as culturas elas competem naquele país também. Na ocasião, o ministro afirmou ainda que a área destinada com trigo na próxima safra deve ampliar ainda mais em 50%, que pode resultar em 15 milhões de toneladas a mais do cereal no mercado. Bom, e aqui nós destacamos o que acontece com o dólar. Vamos falar agora sobre a moeda norte-americana e a sua operação no cenário internacional e também no Brasil. Olha só, dólar com movimentação muito agitado na última semana e também nesta segunda-feira. É importante ressaltar que a última semana ela vinha com alguns destaques. Esses destaques passam pela Grã-Bretanha, que vai apreciar se continua ou não na União Europeia. Esse fator de continuar ou não na União Europeia traz peso para a moeda norte-americana e fazia com que muitos acabassem avaliando como ruim a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e com isso alastreasse seus negócios em dólar, corresse para a moeda que é aquela que traz as referências internacionais. Então o dólar subia no mundo todo. Com a última sexta-feira, nós tivemos um posicionamento no qual aquele plebiscito, aquela espécie de referendo que tem na Grã-Bretanha sobre continuar ou não na União Europeia, deve mesmo fazer com que eles continuem, portanto, sigam no bloco comum europeu. Isso fez com que o dólar caísse no mundo todo. Aqui no Brasil, não é apenas isso. Há fortes indicativos de que se tenha já uma paralisação nas subidas das taxas de juros. Isso já aconteceu na última reunião do Comitê de Política Monetária Nacional e agora a expectativa é que comece a reduzir taxa de juros, a taxa Selic do Brasil. Esse seria um indicativo importante, de acordo com boa parte dos economistas do Brasil e também de fora, de que há uma recuperação, realmente traços de recuperação na economia brasileira. E isso poderia fazer repatriar recursos que haviam saído do país. Com esses recursos entrando, o dólar teria uma tendência de queda. Então esse é o fator principal em relação ao dólar. Tem o cenário internacional, mas tem o cenário nacional também, que faz com que a moeda americana hoje já estava operando abaixo de R$ 3,40. Vamos saber o que aconteceu nos últimos 6 dias, em uma semana. Você vê que o dólar no dia 13 de junho vinha em R$ 3,48, o mesmo valor do dia 14 de junho. No dia 15 chegou a R$ 3,46. Na quinta-feira, dia 16, R$ 3,47. Na sexta-feira já sentia os efeitos da posição, principalmente da Grã-Bretanha, em relação a ficar na União Europeia. Recuou para 3,42. Há poucos minutos o dólar operava em R$ 3,38, é o que nós tínhamos de negociação com a moeda norte-americana. Vamos saber agora no mercado ao vivo como é que vem o dólar comercial. O dólar comercial está nesse valor mesmo, a queda no momento é de 1,11% a R$ 3,38 mais 3, assim vem o dólar comercial operando no Brasil, queda acima de 1%. Veja no próximo bloco, safra mundial de cana sujeita ao clima leva os preços do açúcar em Nova York lá para cima neste mês de junho. E ainda hoje você vai ver que os produtores de trigo do estado do Rio Grande do Sul estão realmente deixando a cultura e investindo em outras, como a aveia, por exemplo. É o que você confere logo mais no Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta segunda-feira. Por aqui vamos falar agora um pouquinho sobre o setor sucroalcooleiro mundial. O
o mercado internacional do açúcar voltou a operar com patamares bastante elevados na última semana em função das condições climáticas nos principais países produtores de cana e também ao déficit global já esperado para o açúcar na atual temporada. De acordo com informações divulgadas na última semana por uma consultoria internacional do setor, o déficit gira em torno de 7 a 8 milhões de toneladas de açúcar. E o clima desfavorável nos principais países produtores também dão suporte aos preços. Aqui no Brasil, foi a chuva e o tempo frio dos últimos dias que atrapalhou os trabalhos de colheita no campo, interrompendo também o trabalho de produção do açúcar. E já na Índia e na Tailândia, que são dois países muito importantes para este setor mundial, é a estiagem que preocupa muito a produtividade dos canaviais e também a qualidade da matéria-prima. Toda essa situação, aliada à falta do produto que já existe no mercado, fez com que os valores na Bolsa de Nova York, na semana passada, chegassem à marca dos 20 centes de dólar por libra-peso. Vamos acompanhar agora na tela estas informações, então. Veja como o mercado do açúcar em Nova York opera nesta segunda-feira. Depois de chegar a algumas posições alcançarem 20 centes de dólar na última sexta, hoje o mercado reage um pouquinho negativamente, mas vem oscilando. A posição de julho, por exemplo, opera agora na estabilidade, a 19 centes de dólar mais 76 por libra-peso. Já outubro cai 0,40% e negocia o açúcar a 19 centes mais 82. Março vem a 19 centes mais 95 por libra-peso, queda agora de 0,34%. E maio, 19 centes mais 0,4%, com queda de 0,26%. Apesar dessa queda, os valores estão lá em cima, já que há meses atrás o açúcar operava na casa dos 11 centes de dólar por libra-peso. Bom, e por aqui a gente traz agora as informações a respeito do clima. Isso porque vamos ter agora a Nadiara Pereira participando do programa e respondendo a questionamentos de telespectadores do Agricultura BR. É importante lembrar que hoje, nesta segunda-feira, 20 de junho, às 19 horas e 34 minutos, para ser bem preciso, começa o inverno oficialmente no país, apesar do frio que já ocorria em algumas regiões. Hoje, às 19h34, portanto, já no anoitecer, já de noite, o inverno oficialmente. A Nadiara volta agora respondendo perguntas do telespectador. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A dúvida de telespectador é do Jonas Demésio, lá de São Bento do Una, lá de Pernambuco. Ele trouxe imagens da plantação dele e ele quer saber a previsão de chuva para o inverno na cidade. Bom, destaque para esta região de São Bento do Una, fica mais na faixa centro-leste de Pernambuco, é que nesta época do ano o clima fica mais úmido. As instabilidades que vêm do oceano, elas trazem mais chuvas para a faixa leste nordestina. Só que no interior da região, nesta época é o período mais seco. Na cidade de São Bento do Una, o destaque para este inverno é que a chuva deve ficar um pouco abaixo do normal. Normalmente chove em torno de 200 milímetros agora entre junho e julho, e essa chuva deve ficar um pouco abaixo deste valor. Isso não significa que o tempo vai ficar completamente seco, mas teremos sim um déficit de chuva. E eu aproveito agora para trazer também a previsão para o inverno em todo o Brasil. Este mapa aqui representa a anomalia de temperatura. Nas áreas em azul, são regiões que vão ficar com temperatura abaixo da média. Lembrando que o inverno vai ser um período de transição entre uma neutralidade climática e a formação de um laninha para o próximo semestre. Então a expectativa já é de um inverno um pouco mais rigoroso, principalmente no sul do Brasil. Por outro lado, em boa parte do norte e também do nordeste, as temperaturas vão ficar acima do normal nesta área em amarelo do mapa. E quanto às chuvas, apesar do término do El Niño, o inverno ainda vai ser uma estação bem úmida sobre o sul do Brasil. Nesta área azul do mapa, as chuvas devem ficar acima do que é normal para a época do ano. Então, principalmente o Rio Grande do Sul terá um inverno mais chuvoso. Já nas áreas em rosa e vermelho,
o destaque é chuvas entre a média ou abaixo da média. Normalmente, nesta época do ano, chove bastante no extremo norte do Brasil e aqui sobre a faixa leste do Nordeste. Mas a gente observa que em toda esta área vermelha do mapa, teremos déficit de chuva. Isso não significa que o tempo vai ficar completamente seco, porque normalmente chove bastante, só que essa chuva deve ficar um pouco abaixo do que é o normal. Já que sobre o interior do Brasil, normalmente o inverno já é uma estação bastante seca, mas neste período teremos chuvas ainda abaixo da média, o que deve aumentar o risco de queimadas, principalmente aqui sobre o sudeste, centro-oeste e também interior nordestino. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Destaque da Agricultura BR de agora é a soja e o milho no estado do Mato Grosso. Enquanto que a soja ganhou nos últimos 30 dias, no valor médio praticado no estado, cerca de 10% sobre os valores, preço médio para a saca de 60 quilos, o milho recuou. O milho recuou 20,49% o seu preço médio em 30 dias no estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de soja e milho do Brasil. Vamos saber agora como é que está a situação, começando pelos valores do milho, porque é onde teve perdas, 20,49% de queda para o preço do milho em 30 dias. No dia 20 de maio, o valor era de R$ 39,50 a saca. No dia 31, R$ 38,00 a saca de 60 quilos. No dia 3 de junho, esse valor recua para R$ 33,50. No dia 8, cai para R$ 32,50. Ele tem uma leve recuperação no dia 14 de junho, no valor médio, praticado em todo o estado do Mato Grosso, veio para R$ 32,75 a saca de 60 quilos. Neste dia 20, segunda-feira, até meio-dia, valor encontrado de R$ 31,50 a saca de 60 quilos, valor médio para o estado do Mato Grosso, que vai apresentando uma queda um pouco mais expressiva, 20,49%, enquanto a colheita avança, a colheita vai colocando mais produto no mercado e isso vai trazendo os valores em queda em relação ao que acontecia nos últimos 30 dias. Nós tivemos um mês de maio, abril, com valores com picos de preços históricos. Esses valores também para junho ainda são históricos, são os maiores valores para o mês de junho, para a mesma data. Portanto, os valores continuam elevados frente àquilo que acontecia em anos anteriores. Vamos ver agora a produção de milho no Mato Grossense. De acordo com a Conab, na temporada 11-12 produziu 15.610.000 toneladas, na 12-13, 19.890.000, 13-14, 18.040.000 toneladas, 14-15, 20.760.000, recuo na 15-16 para 20.700.000 toneladas de milho produzidas no estado de Mato Grosso. Essa é a produção do Mato Grosso, é o maior estado produtor do país. Vamos agora falar de soja, porque se os valores do milho com a colheita recuam 20,49%, para a soja sobem. Para a soja sobe um pouco mais de 10% os valores praticados para a oleaginosa, valor médio da saca de 60 quilos para os últimos 30 dias. Você confere comigo agora os dados, você tem aqui o que aconteceu. Dia 20 de maio, R$ 79,50 a saca de 60 quilos. No dia 31, R$ 84,00 a saca de 60 quilos. No dia 3 de junho, R$ 84,75 a saca. No dia 8 de junho, R$ 88,25 a saca de 60 quilos. Dia 14, R$ 88,75 a saca. O valor recua em relação ao dia 14. Você vê que tem um recuo de R$ 1,00, cai nessa segunda-feira, dia 20 de junho, para R$ 87,75 a saca de 60 quilos. Portanto, mesmo assim, nos últimos 30 dias, a soja em Mato Grosso tem alta de 10,46% para os valores praticados. Vamos saber agora como é que está a produção mato-grossense. Tanto em MEA quanto a Conab concordam que a produção fica em torno de 27.500.000 toneladas de soja na temporada 15-16. Você tem aqui o mapa de produção. Temporada 11-12, o Mato Grosso produziu 21.800.000 toneladas. A 12-13, 23.500.000 toneladas. Na 13-14, 26.400.000 toneladas, 14-15, 28 milhões de toneladas e a 15-16, 27.500.000 toneladas, produção de soja. O IMEA presume uma produção um pouco menor na temporada 15-16, mas também muito próxima a 27.500.000 toneladas. Ainda nesta edição, você tem ainda informações sobre produção, preços médios, tanto da soja quanto para o milho, para outros estados brasileiros.
Ministério da Agricultura autorizou a publicação de um acordo que visa ampliar o comércio de produtos agropecuários do Brasil no mercado mundial. A repórter Raíssa Lomonte conversou com o responsável pelo Ministério para entender mais sobre o assunto. O Ministério da Agricultura e a Apex Brasil fizeram um acordo com 3 meios de atuação: eventos de promoção comercial e imagem, atração de investimentos e inteligência comercial. A intenção é divulgar o agronegócio brasileiro e esse projeto vai ter duração inicial de 2 anos, mas quem explica melhor para a gente é o secretário substituto de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Odilson Silva. Secretário, sobre investimentos, estão previstos 12 milhões de reais, é isso? Exatamente. Esse projeto nosso com a Apex é em 12 milhões em 2 anos, sendo que 30% desse valor é o Ministério da Agricultura e o restante é da Apex. E nós temos muito interesse em aumentar a participação do agronegócio brasileiro no comércio internacional e o convênio da cooperação técnica com a Apex vai ser um instrumento muito importante para a gente tentar atingir uma participação maior do comércio internacional com produtos do agronegócio brasileiro e agregando valor aos produtos nacionais. A meta é 10% do mercado? Atualmente, nós temos 7% do mercado internacional do agronegócio. Nós temos uma meta muito ambiciosa de atingir, em termos de valor, 10% do mercado internacional do agronegócio até 2018. E o instrumento do Acordo de Cooperação Técnica com a Apex vai nos dar muita condição de aumentar a participação brasileira, junto com outras ações muito importantes também do setor produtivo, mas também do setor público, como, por exemplo, a ampliação do número de adidos agrícolas, que são os nossos representantes no exterior e atuam fortemente para a ampliação dessa parcela. E o que já foi previsto em relação aos mercados? Nós temos ação de promoção comercial, ação de estudos e ação de investimentos. Então, para a ação de promoção, encontros empresariais, quando for, por exemplo, uma visita ministerial, a gente abre um evento com o ministro, fazemos rodadas de negócios. Na área de investimentos também, os investidores, não adianta só conversar com os investidores, você tem de entregar dados e pré-projetos e ações e dados, informações muito importantes para eles poderem ter mais atenção ao Brasil, ao agronegócio brasileiro. E estudos, porque cada mercado é diferente do outro. Então, por exemplo, o mercado da Índia é muito diferente do mercado da União Europeia, tem especificidades. A Índia tem um problema sério de mercado de frio, como é que nós vamos entrar com carne de aves no mercado que tem essa característica? Então, esses estudos vão nos dar bastante condição de conhecer os mercados e atuar de forma mais efetiva para que a gente possa valorizar o agronegócio nacional. Essa estratégia já inclui quantos países, secretário? Nós temos um estudo inicial de 22 países, fizemos um estudo verificando o que esses países importam, são os maiores importadores do agronegócio mundial e a gente quer entrar mais nesse mercado. Então, o nosso foco são 22 mercados e nesses 22 nós vamos atuar com as ações com a Apex e com o Ministério das Relações Exteriores também, com os nossos adidos e com o setor produtivo em conjunto, visando otimizar as ações para que a gente possa ter uma parcela mais interessante do mercado internacional e mostrar a qualidade dos produtos do agronegócio nacional para todo mundo. Ok, obrigada, secretário. Bom, nós conversamos então com o Odilson Silva, ele é secretário substituto de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura. E voltamos aos estúdios em Campo Grande. O assunto agora é café arábica no cenário internacional. Eu já adianto que há poucos minutos nós tínhamos café recuando na Bolsa de Nova York. Esse recuo acontece depois de uma semana que fechou com altas elevações importantes, principalmente para a posição de setembro. A posição de setembro ela é muito relevante, principalmente para o Brasil, é quando o país coloca a maior parte do seu café exportado no cenário internacional. Os negócios acontecem para setembro no maior volume e isso traz um peso maior para esta posição. Um outro fator relevante é que a última semana ela foi marcada com geadas, em especial para o final de semana, sem ser esse que passou o anterior.
no qual teve geadas em áreas de produção em Minas Gerais, no sul de Minas, parte de São Paulo e no Paraná também, atingindo parte da produção de café arábica. O começo da última semana também contou com frio mais intenso e geadas também, o que deu uma assustada geral em relação aos investidores na Bolsa de Nova York e colocaram um pouco mais de valor para o café arábica, que inclusive pulou, subiu daquela marca que vai sendo determinada por esses investidores de até $1,40 para as posições. E apesar de muitos não acreditarem nas perdas em relação ao café, é importante lembrar que café que foi atingido é aquele que está nas áreas mais altas, portanto, os de qualidade também superior. Esse café, sim, ele foi um pouco mais castigado e isso pode impedir que ele seja exportado para os mercados internacionais. Então, café de alta qualidade pode sim ter apresentado uma quebra um pouco mais intensa. É só o andamento da colheita que vai apontar para o que vem acontecendo, em especial na região sul de Minas Gerais. Você acompanha comigo agora o que acontece em Nova York. Eu já adiantava que tem queda por lá, nós temos recuo na posição, mas ainda assim boa parte delas permanece acima de 1,40. Posição de julho perdeu o piso de 1,40, mas está muito próximo. $1,39 mais 75 a libra peso, queda de 0,71%. Setembro com recuo de 0,80% a $1,41 mais 70 a libra peso. Dezembro com queda de 0,75% a $1,44 mais 25 a libra peso, e março de 2017, queda de 0,60%, $1,46 mais 80 a libra peso. É dia de queda para os negócios com café arábica em Nova York, mas nada que traga uma queda com muita força em Nova York. A maior parte das posições, tirando a posição de julho, todas as outras estão acima de $1,40. Vamos ver como é que está a situação no Brasil, é que você confere comigo agora. Normalmente segue o que acontece nos Estados Unidos, põe as posições brasileiras aqui, você observa, a posição de julho aqui está dando uma marca muito diferente, você vê que tem uma alta de 6,49% nessa posição para julho, entretanto, só 90 contratos negociados. Então vamos para a posição de setembro, que é a posição que importa mesmo para o cafeicultor brasileiro. Posição de setembro de 2016 tem 950 contratos a $168 a saca de 60 quilos, com queda de 1,38% nesta posição. São os negócios com café arábica na Bolsa de São Paulo. Vamos saber agora como o mercado físico no Brasil opera nestes últimos dias, a quanto foi negociada a saca de 60 quilos do grão na última semana que passou. Veja comigo que a sexta-feira registrou uma baixa em relação à quinta, fechando a semana a R$ 492,98. Esta cotação é a do CPEA para o café arábica bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor. A queda no dia foi equivalente a 0,38%, mas que não derrubou muito a alta já acumulada no mês de junho para o café arábica negociado no estado de São Paulo, que já passa dos 7,8%. Portanto, mercado físico do café arábica aqui no Brasil reagindo bem neste mês de junho. E olha, você sabe que você pode entrar em contato com a Agricultura BR, a produção do programa. Nós também conversamos com telespectadores todos os dias. Para isso é simples, você tem todas as mídias sociais, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Twitter, entre em contato. Você está vendo o número na tela aí do WhatsApp, o número é 679-9656-2266. Entre em contato com o programa, mande suas informações, seu vídeo, sua foto, suas questões, suas dúvidas aqui para o programa, que você vai vê-las respondidas aqui no Agricultura BR. Respostas como, por exemplo, a importação brasileira de cacau. Ainda hoje nós vamos ver que a quebra na safra da Bahia de cacau fez as importações dispararem. E ainda nessa edição você tem informações a respeito do plantio do trigo no Rio Grande do Sul. É confirmado de que muitos produtores estão deixando a cultura para investir em outra, como a aveia, por exemplo. Todos os detalhes você tem já aqui com a gente no Agricultura BR. Produtores do Noroeste Gaúcho estão deixando de cultivar o trigo e investindo em outras culturas, como a aveia, por exemplo.
O baixo custo para a migração das culturas é um dos motivos. Você vai ver agora como é que isso vem ocorrendo no Rio Grande do Sul na reportagem de Viviane Lara. Na agropecuária da Altrozo, as últimas áreas com trigo já foram semeadas. Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, o produtor optou por fazer o plantio do cereal em 40 hectares. Todos os anos uma parte é destinada ao trigo. Porque assim, a gente adquire um maquinário que também é de valor alto. E esse maquinário tem que trabalhar, ele tem que se pagar, tem que se tornar viável, né? E no inverno não restam muitas alternativas para a gente, né? Então, a gente não pode deixar de plantar o trigo, né? Na tecnologia que a gente está aplicando, olha, não fica por menos de 40 sacas por hectare no preço de hoje, o custo. Então, se o preço diminuir mais ainda, aí se torna totalmente inviável, né? O plantio. O trigo, que antes era a principal cultura de inverno, aos poucos foi perdendo espaço e a área semeada com aveia foi aumentando e hoje representa 85% da área total plantada nas lavouras da família da Altrozo. Nós acabamos invertindo. O que há 3 anos atrás nós tínhamos de trigo, que eram 200 hectares, esse ano é a nossa planta de aveia, que também são 200 hectares. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do país e deve participar nesta safra com 73% da produção nacional, numa área com 197 mil hectares, segundo o IBGE. Os produtores tendem a investir mais na cultura devido aos bons resultados. Esse ano foi bem atrativo o preço da aveia, né? Girou em torno de 80 centavos, 70, 80 centavos, então, como o custo dela é muito baixo, sabe? Então a gente tem um retorno muito bom a esses valores assim. Mas nem todos os anos são assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o custo dela é menor, então a gente arrisca muito menos, né? A questão da aveia em comparação ao trigo, no caso. No país, a estimativa de produção em 2016 apresentou crescimento de 6% e a área a ser colhida deve crescer 7% em relação ao ano passado. Viviane Lara para o SBA. O mercado do trigo aqui no Brasil tem o que comemorar, porque neste mês de junho os valores subiram bastante, acumulam altas superiores a 8%, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. E essa alta que o mercado vê agora nestes dias diz respeito à menor oferta do produto no mercado e também uma maior demanda pelo setor de ração animal, que tem utilizado o trigo no lugar do milho para alimentar os seus animais. Vamos acompanhar agora na tela como o mercado operou na última semana em ambos os estados. A gente começa trazendo o movimento no Rio Grande do Sul. Veja que na segunda-feira da semana passada, o valor negociado pela tonelada era de R$ 840. Na terça e quarta-feira, registrou 2 dias seguidos de alta, alcançando na quarta R$ 853. Quinta-feira, dia 16, o valor veio abaixo, a R$ 841, mas fechava a semana registrando uma nova alta, alcançando o valor de R$ 844,10. No acumulado do mês de junho, o preço da tonelada do trigo no Rio Grande do Sul já soma alta de 8,45%. Vamos agora ao estado do Paraná, que na última sexta-feira registrou uma leve baixa em relação ao valor negociado no dia anterior. A tonelada por lá, inclusive, registrou uma baixa mais acentuada no acumulado da semana, fechando a R$ 907,79. Apesar dessa baixa, no acumulado do mês de junho como um todo, o preço do trigo por lá também já subiu mais de 8%. A alta é de 8,76%. Por aqui o assunto segue sendo trigo e essa segunda-feira, como era esperado, é um dia de queda para os negócios em Chicago. É queda para o complexo soja, não é só a soja que vai perdendo. Farelo também perde, óleo de soja perde, milho também recua e trigo perdia cerca de 0,8% nas posições de mais curto prazo. É o que você confere agora na Agricultura BR comigo. Vamos saber como é que vem as posições agora em Chicago para o trigo. Você tem aqui posição de julho, agora perdendo um pouco menos. Posição de julho perde 0,46% a $4,79 por
por bushel. Setembro perde menos também, 0,40% a 4 dólares 92 centes mais 75 bushel. Dezembro, 5 dólares 12 centes por bushel, queda de 0,19%. E março de 2017 já vem na estabilidade, 5 dólares 31 centes mais 50 por bushel, uma ligeira alta de 0,04%. Trigo neste momento apresenta recuperação em Chicago, em um dia que você sabe tem apresentação de números para o acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos. Vamos agora ao mercado do arroz, que aqui no Brasil, neste mês de junho, também registra altas significativas. Há algum tempo, nós trouxemos aqui no Agricultura BR que o custo de produção do arroz no estado do Rio Grande do Sul é de R$ 44,77 por saca. Este foi um cálculo feito pelo IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Até algumas semanas atrás, o valor que o produtor de arroz recebia pela sua produção nem cobria os custos para fazer essa produção acontecer nas lavouras. Nos últimos dias, porém, o preço do arroz em casca voltou a subir e agora alcança a casa dos R$ 46,00 a saca, enfim, dando lucro ao produtor de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Nesta última sexta-feira, o valor da saca subiu mais um pouquinho, alcançando R$ 46,74 a saca. A alta no dia foi de 0,69%, o que no acumulado do mês de junho já alcança 7,08% de valorização. Atenção agora, produtores, para os valores pela saca de 30 quilos do arroz beneficiado. Por aqui, a Agricultura BR traz informações sobre o estado de Goiás. Você vai ver agora como é que estão os preços médios para milho e para soja nesse estado e também as expectativas de produção, tanto para milho quanto para soja. É importante lembrar que os preços médios consideram todo o estado, tem perdas para o milho e ganhos para a soja. No estado de Goiás, que tem toda aquela polêmica em relação àquelas tributações que foram impostas pelo governo em relação aos produtos exportados. Vamos saber então como é que estão os preços médios, começando pelo milho. Você vê aqui que o preço médio em Goiás no dia 20 de maio eram de R$ 50,25 a saca de 60 quilos. No dia 31, R$ 49,50 a saca. No dia 3 de junho apresenta ligeira recuperação, vem com preço médio de R$ 50 a saca. No dia 8 de junho cai para R$ 48,25 a saca. No dia 16 recua para R$ 45,00 a saca de 60 quilos e nesta segunda-feira, dia 20 de junho, vem para R$ 43,25 a saca de 60 quilos para o preço médio do milho. Isso representa uma queda de quase 14%, são 13,94% de queda para a saca de 60 quilos do milho no estado de Goiás nos últimos 30 dias. Vamos ver a produção goiana. A produção de Goiânia traz uma queda, uma quebra muito forte. Olha aqui, temporada 11-12 produziu 4.200.000, 12-13, 4.020.000, tem aqui a 13-14 com 5.840.000 toneladas, 14-15, 7.320.000 toneladas. No começo da safra, chegou a acreditar que produziria pouco mais de 8 milhões de toneladas de milho, mas quebrou forte, 5.800.000 toneladas é a previsão de quebra de produção por conta da quebra no estado de Goiás para o milho. A queda foi muito forte para o estado goiano. Goiás que tem essa situação em relação ao milho bastante forte, a quebra foi bastante intensa e trouxe prejuízos para produtores. De acordo com a ProSoja do estado, em alguns municípios, ou boa parte do estado, as quebras chegaram a 40% de toda a produção.
Vamos aos destaques da soja, porque se milho apresenta queda no valor médio, soja apresenta alta. É o que você confere no Agricultura BR, você tem soja na tela, você vê que no dia 20 de maio o valor era de R$ 80,75 a saca de 60 quilos, esse é um valor médio. No dia 31 do mês passado, R$ 81,25 a saca de 60 quilos, valor que sobe no dia 3 de junho para R$ 83,00. No dia 8 de junho vem para R$ 86,75 a saca de 60 quilos. Na sexta-feira tinha um valor de R$ 88,50 a saca de 60 quilos e nesta segunda-feira, 20 de junho, R$ 88,50. Vai repetindo os valores de sexta-feira para o estado de Goiás, vem com alta. A alta no estado de Goiás, ela fica na casa de 10%, de 10,8% nos últimos 30 dias para os valores praticados neste estado. Vamos saber agora a produção goiana nas últimas temporadas e principalmente a 15-16. Na temporada 11-12 produziu 8.200.000 toneladas, 12-13, 8.500.000 toneladas, 13-14, 8.900.000 toneladas, 14-15, 8.600.000 toneladas. De acordo com a Conab, produziu mais de 10.600.000 toneladas, chegou a 2 dígitos de produção a Goiás em relação à soja. Veja no próximo bloco que a quebra na safra de cacau na Bahia faz disparar as importações brasileiras da amêndoa. Você vai ver também, ainda hoje, que a queda de temperaturas e as chuvas no estado do Mato Grosso do Sul afetaram a produção estadual de algodão. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. A Agricultura BR está de volta, ao vivo nesta segunda-feira. Neste bloco a gente começa falando sobre a produção de cacau aqui no Brasil. Olha, a forte estiagem que já se prolonga por 9 meses no Nordeste compromete mais uma vez a safra de cacau na Bahia. A situação tem feito com que a indústria processadora da amêndoa aumente a sua aquisição da matéria-prima, no cenário internacional. No início de 2016 até o mês de maio, as indústrias compraram mais de 3 vezes o volume comprado no acumulado do ano de 2015. Vamos acompanhar estes números na tela agora. Veja que entre os meses de janeiro a maio de 2015, a indústria processadora de cacau no Brasil comprou 11.000 toneladas do produto do exterior, em especial do país de Gana, na África. Já no acumulado deste ano de 2016, o volume alcançava 37.000 toneladas do produto. A gente pode mudar a tela para trazer agora a receita com que o Brasil fez essas importações. Veja que o valor que as importações custaram para o Brasil no acumulado de 2015 alcançou 33 milhões de dólares. Já no acumulado deste ano, passou dos 117 milhões de dólares. Portanto, mostrando o aumento das importações de cacau feitas pelo Brasil no acumulado deste ano. Em 2015, o Brasil parou de importar o cacau no mês de maio, já que a produção depois foi suficiente para atender a demanda interna do país. Já neste ano de 2016, essa situação não deve acontecer, porque a safra na Bahia já está bastante prejudicada. De acordo com a TH Consultoria, a safra deve apresentar uma quebra de 56% em relação à produção feita no ano passado. Como se não bastasse ainda essa quantidade menor, a qualidade do produto também está comprometida por conta da falta de água. Olha, essa produção escassa, tão escassa que já deveria ter começado a ser colhida no mês de maio, também terá a colheita um pouco mais tardia. O produto só deve chegar ao mercado, segundo o mercado do cacau, entre os meses de julho a agosto. Vamos agora acompanhar então como estão os valores do cacau no mercado brasileiro. Veja que na cotação do dia de hoje, 20 de junho, segundo o mercado do cacau, a Bahia negocia a arroba do cacau a R$ 163. Já o estado do Espírito Santo, que negocia em saca,
pede o valor de R$ 640 pela saca do produto. O estado do Pará negocia o cacau em quilos. Está aí a cotação de hoje, R$ 9,30 pelo quilo do cacau, a amêndoa do produto no estado paraense. Bom, essa situação causada para a produção brasileira de cacau tem a ver com a seca. Foi a seca que atingiu as regiões norte e nordeste, principalmente, castigaram as produções, trazendo quebras para soja, para milho, para cacau, algodão também, entre outras culturas que são produzidas por lá. E muitos desses estados não teve a situação melhorada, a situação continua a mesma e pior do que isso, mais do que atingir a produção nas duas regiões, o abastecimento de água começa a ficar sob risco. É o que você confere agora com a Nadiara Pereira. O Nordeste do Brasil foi uma das regiões mais afetadas pelo fenômeno El Niño durante o último verão. Faltou chuva durante a estação mais chuvosa e agora a região entra no inverno, que começa hoje, já com um grande déficit de umidade no solo. A gente observa aqui índices abaixo de 10% em toda esta área vermelha do mapa. Nesta época é comum chover mais sobre áreas litorâneas e isso já se reflete na umidade do solo. A gente observa solo bem mais encharcado aqui na faixa leste, entre Bahia e Sergipe, e também partes do litoral entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, além também do norte do Maranhão. Essa chuva sobre a faixa leste nordestina garante boas condições, principalmente para as áreas produtoras de cana-de-açúcar e também tem aumentado a umidade do solo aqui em partes do recôncavo baiano, áreas produtoras de milho e também de feijão. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não deve mudar muito. Amanhã, pancadas de chuva ainda se espalham aqui na faixa leste, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte e também entre o norte do Maranhão e o norte do Piauí. Sobre o interior da região, o tempo seco segue predominando, nada muda, o tempo vai continuar bastante firme e também com altas temperaturas. Durante os próximos 5 dias, deve chover mais de 30 milímetros em boa parte das áreas litorâneas. Em algumas áreas, o volume chega até 50 milímetros, como no litoral do Rio Grande do Norte. Mas no interior nordestino, o tempo segue bastante seco e a situação ainda crítica por falta de umidade. Entre os dias 25 e 29 de junho, segue chovendo forte aqui na faixa leste nordestina, então as condições de umidade devem melhorar ainda mais em áreas produtoras de cana e também sobre as áreas produtoras de feijão e milho do recôncavo baiano. Sobre o norte do país, a situação também é crítica por falta de umidade do solo nos estados aqui do Tocantins, partes do Pará e do Amazonas. Tem chovido mais agora sobre partes do norte do Amazonas, Roraima e Amapá. E nestas áreas o solo está bastante encharcado. Durante os próximos períodos, a tendência é que a chuva continue mais concentrada no extremo norte da região. Deve chover em torno de 30 milímetros sobre o interior de Roraima e até 50 milímetros no Amapá durante os próximos 5 dias. Já em toda a faixa sul da região, previsão de tempo bastante seco e quente. E durante o próximo período, o padrão de chuvas não deve mudar. Vai continuar chovendo forte entre o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. Já na faixa sul, que vai desde o Acre até o Tocantins, a previsão é de tempo mais seco, então nesta área o déficit hídrico vai continuar. Oi, você já viu nesta edição como é que estão os valores médios para a soja e milho e também a produção nos estados do Mato Grosso e também no estado de Goiás. Você vai conferir agora o último estado da região centro-oeste, você vai ver como é que está a situação no estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem uma situação muito parecida com os demais estados do centro-oeste. Enquanto que o milho cai 20%, a soja sobe 12% nos últimos 30 dias. É o que você confere agora no Agricultura BR. Você tem aqui os dados, no dia 20 de maio tinha um valor de R$ 48,75 a saca de 60 quilos. No dia 31 do último mês, R$ 47,00 a saca de 60 quilos. Eu lembro que são valores médios. No dia 3 de junho, R$ 44,00 a saca de 60 quilos para o estado do Mato Grosso do Sul. No dia 8, R$ 46,00, tem uma recuperação entre o dia 3 e o dia 8, só que no dia 17, na última sexta-feira, cai para R$ 39,50. Hoje, dia 20 de junho, segunda-feira, R$ 39,50
centavos é o valor encontrado em Mato Grosso do Sul. Eu lembro que esses são valores médios, portanto o estado tem regiões que têm valores mais baixos que esse e também algumas também com valores mais elevados do que esse que foi apresentado. Em resumo, o valor médio em 30 dias, queda de 20% nos valores praticados. Vamos saber como é que está a produção no Mato Grosso do Sul, estimativa de produção para o estado. Você vê que a temporada 11/12 produziu 6.120.000 toneladas, 12/13, 7.450.000, 13/14, 7.950.000, 14/15, 9.110.000, 8.140.000 toneladas é a previsão da Conab. A ProSoja diz que essa produção é menor. A ProSoja coloca a produção sul-mato-grossense de milho na casa de 7 milhões de toneladas. Vamos saber agora da soja, porque se o milho cai 20% nos últimos 30 dias em relação aos valores médios, para a soja os valores sobem. Os valores sobem pouco mais de 10% no acumulado de 30 dias. É um reflexo que tem em todos os estados produtores de soja do país. Você acompanha, então, os últimos 30 dias em Mato Grosso do Sul. Você tem aqui os valores, então, vamos ver como é que estão. No dia 20 de maio, era R$ 76,50 a saca de 60 quilos, valor médio. No dia 31, último dia do mês passado, você vê que eram R$ 81,00 a saca de 60 quilos. No dia 3 de junho já subia para R$ 83,75 e Mato Grosso do Sul vem mantendo o preço médio da soja estável desde o dia 8 de junho. Dia 8 eram R$ 86,00, dia 17 também. Nesta segunda-feira, 20 de junho, R$ 86,00 a saca de 60 quilos da soja era o valor médio encontrado no estado. Vamos saber da produção sul-mato-grossense. Então, aqui, produção no Mato Grosso do Sul, temporada 11/12, 4.630.000 toneladas, 12/13, 5.810.000 toneladas de soja, 13/14, 6.150.000 toneladas, 14/15, 7.180.000 e a 15/16, 7.580.000 toneladas é a produção de soja em Mato Grosso do Sul. Vamos agora ao mercado futuro do milho aqui no Brasil, milho negociado na BMF Bovespa. Acompanhe comigo que nesta segunda-feira o mercado reage negativamente com queda expressiva. Veja que a posição de julho deste ano é a de mais curto prazo, cai agora 2,18% e negocia a saca a R$ 44,95. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez, são próximos de 3.000 contratos agora e eles vêm com queda de 1,12%. Cada saca negociada para setembro vem agora na BMF a R$ 42,20. A posição de novembro cai 0,02%, opera praticamente na estabilidade, com leve queda de 1 centavo para a saca negociada em relação ao valor de ontem, a R$ 44,45. E a posição de janeiro do ano que vem tem agora 100 contratos, a R$ 44,95 a saca. Essa opção vem com queda de 1,23%. Vamos saber agora de mais cotações no mercado físico nacional. Por aqui o assunto segue sendo o milho, só que agora o milho nos Estados Unidos. Os próximos 10 dias devem ser de um pouco de ansiedade em relação à confirmação das áreas que foram cultivadas tanto com soja, milho, trigo nos Estados Unidos. O mercado vai ficar muito voltado para essas questões, porque ela pode confirmar ou não essa área de milho que foi dita nos últimos levantamentos apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 38 milhões de hectares, cerca de 38 milhões de hectares a área provável de destinação para milho na temporada 2016-2017. Uma safra que já teve 96% dela já semeada, nessas quase 38 milhões de hectares, 75% inclusive já até emergiu, pelo menos é o que mostrava o relatório de acompanhamento de lavouras na última segunda-feira.
quinta-feira. Hoje é segunda-feira, então tem atualização dos dados. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga após as 17 horas no horário de Brasília, às 17 horas exatamente, você tem esses dados sendo confirmados, o que pode mostrar situações diversas em relação à safra norte-americana de milho, que vai sendo principalmente influenciada no momento pela questão climática. Da mesma maneira que nós tivemos uma semana que foi um pouco mais colaborativa com a soja, porque teve chuva, depois teve uma previsão de chuva lá nos Estados Unidos, para o milho aconteceu a mesma coisa. E da mesma maneira que houve um recuo, uma mudança nas previsões de curto e também de médio prazo, que estavam trazendo chuvas, esse verão que começa nos Estados Unidos agora pode trazer, sim, um tempo um pouco mais seco. Até o momento, o clima vai ajudando nos Estados Unidos e os resultados vão sendo mostrados semana a semana com o avanço das lavouras norte-americanas. Por outro lado, a demanda pelo milho nos Estados Unidos segue muito forte e essa demanda também vem garantindo valores melhores para o cereal. E todas essas informações mexem bastante com o mercado, né? Na semana passada, o preço do milho negociado na Bolsa de Chicago viveu uma semana de sobe e desce, mas que no acumulado da semana acabou registrando números positivos. Os contratos para julho e setembro deste ano, ambos somaram alta de 1,6% na semana que passou. Vamos relembrar agora os números, então, de fechamento para toda a semana passada e a gente começa pelos contratos com vencimento em julho deste ano. Segunda-feira da semana passada, o bushel do milho para entrega em julho era negociado a $4,30. No dia seguinte, foi para $4,36, voltando a cair na quarta-feira, fechando a $4,26 por bushel. Na quinta-feira, caía ainda mais, ia para $4,24 por bushel, mas voltou a reagir na sexta, fechando a $4,37 por bushel. A alta para a posição foi de 1,6% no acumulado da semana. A mesma situação aconteceu para os contratos com vencimento em setembro, que são os que têm a maior liquidez nesse momento. A semana também foi de sobe e desce, mas que acabou fechando com valorização. No dia 13, segunda-feira passada, os contratos estavam a $4,35 por bushel. Na terça, iam para $4,41 por bushel, voltando a recuar na quarta, fechando a $4,34 por bushel. Quinta-feira caía ainda mais, fechava a $4,30 e na sexta voltava a subir, assim como aconteceu com a outra posição, fechando a $4,42 por bushel, valorização também de 1,6% no acumulado dos 5 dias. Vamos acompanhar como que o milho reage hoje na Bolsa de Chicago, portanto, para saber qual é o movimento que o mercado dá para essa commodity no dia de hoje. Veja que o milho recua e recua com muita força. A posição de julho, a de mais curto prazo, cai mais de 3% agora e já derruba os preços para $4,24 por bushel. Setembro vem a $4,29 mais 75, com queda também próxima a 3%. A posição de dezembro cai agora 2,84% e negocia o bushel a $4,36 por bushel, enquanto a posição de março vem a $4,41 mais 25 por bushel, queda próxima a 2,5%. A Agricultura BR agora muda de cultura, vamos saber um pouco a respeito do café, mas agora o café robusta, o café Conilon, destaque agora nesse finalzinho desse bloco do Agricultura BR. Vamos saber então como é que são os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Você tem aqui negócios em alta na casa de 1% para as posições de curto prazo. Posição de julho com negócios em $1.663 a tonelada, com alta de 1,09%. Setembro ganha 1,07% a $1.692 por tonelada. Novembro, com elevação de 1,06% a $1.709 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusto em Londres, referência importante para o estado do Espírito Santo, maior produtor de café Conilon do Brasil, Rondônia e Bahia também.
Vamos ver agora como que o mercado físico do Brasil negocia, portanto, o café Conilon. Tomando como base o indicador do CPEA, que apura os valores do café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, para ser retirado na origem, no estado do Espírito Santo. No acumulado deste mês de junho, o valor não oscilou muito não, continua na casa dos R$ 389 a saca. A última sexta-feira foi de leve valorização para o valor negociado por lá. Vamos acompanhar na tela. Veja que as cotações não mudam muito de um dia para o outro. No acumulado deste mês de junho, o preço do Conilon soma alta de apenas 0,23% no estado capixaba, fechando, portanto, a última semana, o último dia útil, a R$ 389,70 a saca. Atenção agora a demais produtores de café do Espírito Santo para as cotações por aí. Veja no próximo bloco que a queda na temperatura e as chuvas em Mato Grosso do Sul afetaram as lavouras de algodão do estado. E entre os destaques do próximo bloco você tem também preços para soja e milho no estado do Paraná. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A colheita do algodão teve início neste mês de junho em Mato Grosso do Sul. Enquanto as lavouras prontas são colhidas, aquelas que ainda se encontram na fase final de desenvolvimento sofrem com os efeitos negativos do clima. A chuva do início de junho e também a queda brusca da temperatura afetaram bastante as lavouras que ainda estão nos campos. Essa condição climática, que não é favorável para a cultura, fez com que as maçãs apodrecessem, algumas maçãs das lavouras apodrecessem e também houvesse registros de capulhos abertos prejudicados pela alta umidade. As informações constam no último relatório da Ampasul, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, que faz o acompanhamento de toda a safra e divulga estes dados semanalmente. A boa notícia para o estado de Mato Grosso do Sul é de que o controle do bicudo do algodoeiro, principal doença destas lavouras, está sendo feito de maneira eficiente no estado. Portanto, Mato Grosso do Sul registra baixo índice da doença nesta safra. Bom, vamos saber agora com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia como que fica a condição do tempo para os próximos dias, então, para estes produtores de Mato Grosso do Sul que avançam com os trabalhos de colheita. Nos próximos dias, as chuvas vão ficar mais concentradas sobre os extremos sul e norte do país e também sobre partes do litoral nordestino. Sobre as principais áreas produtoras de algodão do centro-oeste, do oeste da Bahia e também no Maranhão, não tem previsão de chuva forte. Então, isso não deve comprometer as atividades no campo, principalmente aqui sobre o centro-oeste. Nas áreas produtoras do norte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, não tem previsão de chuva significativa e o tempo mais seco vai favorecer a colheita do algodão. Durante o próximo período, o ar seco continua predominando em boa parte do interior do Brasil. A chuva se espalha um pouco mais aqui entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que em Mato Grosso do Sul, a chuva terá baixo volume acumulado e não deve atingir as principais áreas produtoras do norte do estado. Então, essa chuva não deve atrapalhar muito as atividades de colheita do algodão. Em todas as áreas aqui de Mato Grosso até o oeste da Bahia, previsão de tempo bastante seco e essa situação não deve mudar até o dia 4 de julho. Inclusive, nesse último período, o ar seco ganha ainda mais intensidade no interior do Brasil, deve predominar sobre todo o centro-oeste, inclusive em Mato Grosso do Sul, também no oeste da Bahia e aqui sobre partes do Maranhão. Então, essas áreas produtoras de algodão que estão colhendo vão continuar aí com o avanço das atividades nesses próximos períodos. Bom, as informações de mercado do algodão dão conta de que os preços se mantêm estáveis neste mês de junho, com uma leve queda registrada em relação ao fechamento
do mês de maio. De acordo com a apuração do CPEA, os negócios com algodão no mercado brasileiro estão lentos e os contratos pedidos também não exigem muitos valores elevados. Com isso, as cotações estão em patamares mais baixos neste mês. Vamos acompanhar na tela agora a quanto vem sendo negociada a libra-peso aqui no Brasil. Veja que a última sexta-feira registrou mais uma baixa de 0,13%, levando o preço da fibra a R$ 2,68 mais 0,7 por libra-peso. No acumulado deste mês de junho, apesar da queda, a oscilação negativa não é muito expressiva, não. Chega a apenas 0,35% no mercado brasileiro. Vamos agora acompanhar mais cotações do algodão no Brasil, agora em especial para Mato Grosso. Seguimos com o programa, vamos mudar de cultura, voltar a falar da soja por aqui. Atenção agora para os valores da soja negociadas no porto de Paranaguá, de acordo com o indicador do CPEA. A gente vai trazer agora na tela como que foi o movimento da última semana. Você vai ver que no acumulado dos dias da semana passada, o preço pago pela saca de 60 quilos do grão caiu 0,7%. Mas no acumulado deste mês de junho, a alta já passa dos 5%. Vamos acompanhar como vem esse mercado então. Veja que o preço da saca de 60 quilos da soja negociada no porto de Paranaguá chegava a R$ 97,51 na segunda-feira da semana passada, dia 13. Na terça-feira, dia 14, já subia para R$ 97,61, recuando logo em seguida. Na quarta-feira, dia 15, vinha para R$ 97,44, R$ 96,16 na quinta, fechando a semana a R$ 96,18 a saca. Repetindo, no acumulado dessa semana, a gente, é claro, avalia uma queda, já que saiu de quase R$ 97,50, no patamar de R$ 97,50 para R$ 96,18, queda na semana de 0,7%. No acumulado deste mês, porém, a gente sabe que o preço da soja segue subindo aqui no Brasil. Neste mês de junho, soma alta de 5,5%. Atenção agora para os valores negociados em cada estado do país. A Agricultura BR agora traz em destaque o estado do Paraná, preços médios para a soja e preços médios também para o milho. Se há uma queda para o milho na casa de 11%, há uma alta para a soja também na mesma ordem, em 11%. Nós vamos começar agora para o milho. O milho perde nos últimos 30 dias 11,01%. O estado do Paraná, entre os grandes produtores de segunda safra, foi o último a ter os valores para a saca de 60 quilos do milho recuando. Vamos saber como é que estão os valores então. É o acumulado de 30 dias, milho em destaque no dia 20 de maio, eram R$ 54,50 a saca. No dia 31 do mês passado, R$ 53,75 a saca de 60 quilos. No dia 3, R$ 55,50 a saca de 60 quilos do milho. Dia 14 de junho, nós tínhamos R$ 51,50 a saca de 60 quilos para o milho no Paraná. No dia 17 deste mês, R$ 48,50 a saca, na última sexta-feira. Nesta segunda-feira, 20 de junho, os valores se repetem, estão em R$ 48,50 a saca de 60 quilos. Estado do Paraná teve algumas áreas nas últimas semanas que foram afetadas por geadas, municípios que são de fato produtores de milho. Eu destaco Toledo, o maior produtor de milho de segunda safra do estado do Paraná, foi atingido. Esses números vão aparecendo aos poucos nos relatórios do DERAL, mas da Conab ainda não. Você vai ver agora o que acontece em relação à projeção de produção paranaense de acordo com a Conab. Na temporada 11/12 foram 10.180.000, 12/13, 10.490.000 toneladas,
13,14, 10 milhões 250 mil toneladas, 14,15, 11 milhões 180 mil toneladas e a 15,16, 12 milhões 670 mil toneladas. Assim fica a produção paranaense de milho. Vamos agora a outro destaque para a soja. Soja ganha em torno de 11%. É o que você confere comigo agora na Agricultura BR, o que acontece com os valores praticados com soja no Paraná nos últimos 30 dias. No dia 20 de maio, R$ 84,25, no dia 31, R$ 88,75. No dia 3, esse valor subia para R$ 91,50. No dia 7 de junho, chegou a R$ 93,90 a saca de 60 quilos. No dia 17 de junho, R$ 93,00 e agora recupera um pouco, R$ 93,50. Nesta sexta-feira, 20 de junho, pouco mais de 11% de alta em 30 dias. Vamos ver rapidamente a produção do Paraná para a soja. De acordo com a Conab, na temporada 11/12 eram 10 milhões 940 mil toneladas, 12/13, 15 milhões 910 mil, 13/14 caiu para 14 milhões 780 mil toneladas, 14/15, 17 milhões 210 mil, 15/16, 18 milhões 470 mil toneladas, de acordo com a Conab. E toda segunda-feira os Estados Unidos divulgam pelo menos 2 importantes relatórios. O principal deles é o de acompanhamento de lavouras, que vai ocorrer às 17 horas no horário de Brasília, portanto, depois que Chicago já fechou com os seus negócios. O outro relatório foi apresentado há pouco, é um relatório de embarques da produção norte-americana. Ele é diferente daquele apresentado na quinta-feira, que mostra as vendas de exportação dos Estados Unidos. Esse mostra os embarques, o que efetivamente deixou o país. O destaque fica por conta da soja e também do trigo. No caso da soja, os embarques na semana encerrada no dia 16 de junho foram 111% superiores àquilo que acontecia uma semana antes. Trigo também teve um bom desempenho, você acompanha comigo aqui os números de embarque. Trigo teve o embarque de 571.724 toneladas. Esse número para o trigo, ele é bastante alto, ele ficou 40,22% superior àquilo que acontecia uma semana antes. Você observa agora os números para o milho. Milho embarcou 1.235.070 toneladas, número 27,68% abaixo do que ocorria uma semana antes. E soja, 314.990 toneladas embarcadas até o dia 16. Esse embarque da soja chama atenção porque ficou 111,02% acima daquilo que tinha sido embarcado uma semana antes. Mas mesmo com esse número mais positivo dos embarques, Juliana, nada animou o mercado. Milho continua caindo muito e soja cai também. Soja cai na Bolsa de Chicago depois da alta expressiva da última sexta-feira, né? Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a soja por lá, porque a posição de julho, a de mais curto prazo, cai 1%, 1,05% de baixa agora, e vem negociada a $11,47 mais 25 por bushel. Agosto vem a $11,49 por bushel, perde 0,94% agora, e as posições de setembro e novembro deste ano, ambas caindo 1,02%. A de setembro negocia o bushel da soja agora a $11,40 e a de novembro $11,36 mais 50 por bushel. Lembrando que essa posição na última sexta-feira fechava $11,48, portanto, uma queda bem expressiva nesta segunda-feira para a soja lá em Chicago.
Rapidamente vamos ver como é que está o dólar comercial no Brasil. O dólar cai no mundo todo, cai no Brasil também. Agora cai menos, Juliana, cai 0,64%. O dólar comercial negociado a $3,39 mais 9. Pode dizer até que o dólar reagiu, porque caía a mais de 1,11% nesta edição, logo na abertura do programa. Bom, e esta edição vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia e lembra que você pode rever todos os assuntos acessando o blog do programa. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.